Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela rede Eco TV, pelo canal 9 digital e 96 analógico. E também para todo o Brasil e para o mundo pelo site www.redeecotv.com.br. Eu quero, como sempre faço, agradecer a minha audiência que tem crescido todas as quintas-feiras, porque você sempre está comigo e isso me deixa muito feliz. Essa semana eu fiquei assim com uma felicidade imensa. Eu estava saindo aqui do meu escritório, aqui na Avenida Portugal, e fui abordado por uma senhora. O nome dela é Valderez e ela me cumprimentou e disse que ela está comigo todas as quintas-feiras. Dona Valderez, olha, um grande abraço, um grande beijo para a senhora, olha, eu estou muito agradecido, porque exatamente este é o meu antídoto, que me deixa cada vez mais forte para estar aqui, me dando estímulo para promover um trabalho sempre especial para vocês. Então um grande abraço, Dona Valderez, aqui da cidade de Santo André. E você que sempre está comigo no 2379-4733, eu quero a sua ligação, a sua participação. Porque isso é muito importante, porque desde o início, há 2 anos, quando eu iniciava o meu programa, eu me propus em fazer um programa especialmente de forma inteligente, voltada à sociedade, uma televisão diferente, de forma interessante, levando informação a toda a sociedade, porque nós temos esta responsabilidade. E nessa noite não pode ser diferente. Eu quero você comigo participando do 2379-4733. Eu tenho aqui um grande entrevistado. Ele é ator, ele é diretor também de teatro, ele é escritor. Eu estou falando de Manuel Lima. Ele também é administrador, mas ele foi administrador por necessidade, porque na realidade, no seu DNA, ele já trazia arte desde o seu nascimento. Eu vou conversar com ele essa noite, eu quero a sua participação. Ele também, vou falar do livro dele, O Viajor. É muito interessante. Vamos falar de outras vidas, viagens tridimensionais, um personagem interessante. Vamos falar um pouco do egoísmo, que todos os homens trazem isso na sua essência, o homem e o egoísmo. Isso tudo está no livro dele. É um livro interessantíssimo. Eu atendi um pedido aqui de vocês no ar. Vocês ligaram, falaram assim, por que o senhor não traz atores de televisão? E eu vou conversar com ele. Manuel Lima. Eu quero a sua participação, não saia daí. Meu amigo Manuel, obrigado pela sua presença no meu programa que chega para você. Imagina, doutor, eu que fico muito contente e agradecido pelo convite. Nem sei se mereço tanta honra estar no seu programa, né, doutor? Eu tenho visto aí os seus entrevistados, toda gente muito importante da sociedade, principalmente da área de direito, juízes, advogados e tal. E hoje o senhor está aqui com um ator, né? Que maravilha. Uma coisa bastante comum, um ator. Manuel, esse negócio de administrador, como é que é? Nós vamos falar sobre isso. Administrador que não deu certo. Nós vamos falar sobre isso. Então tá bom. Manuel, como é que nasceu esse ator, né? Porque eu falava na minha chamada a respeito desse DNA. Por que eu digo que não deu certo? Porque a sua vocação, cada um de nós nascemos com um talento, né? Tem pessoas que enterram esses talentos e tem outras que multiplicam os seus talentos. Você é uma dessas pessoas que multiplicou o seu talento. Então eu queria que você falasse a respeito disso. Você foi um administrador formado em administração e depois tomou uma decisão com um estímulo, né, de seguir a sua essência que traz no DNA. Fala um pouco disso, como foi que começou isso? Bom, desde de pequeno eu admirei muito o cinema, fui muito fã de cinema, quer dizer, não perdia um matinê, né? Mesmo com toda a dureza da vida no interior, na roça, pegava uma caixinha e ia engraxar até fazer o dinheirinho do cinema, depois já ia para o cinema. Então, sempre me emocionou bastante, eu sempre admirei bastante, principalmente o trabalho de cinema, do ator, toda essa magia do cinema. E depois, quando jovem, tive a oportunidade, conheci umas pessoas, frequentei uma escola que estava preparando um longa-metragem e tal. Acabou não dando certo, mas aí
os colegas fizemos um grupo de teatro, começamos a estudar como se fosse autodidatas, porque naquele tempo de jovem não tinha a facilidade das escolas que tem hoje. Hoje tem escolas fantásticas, né, que te dão uma bagagem muito grande. Naquele tempo não tinha, né, isso eu estou falando na década de 60, então era complicado. Mas aí com o tempo... foi crescendo essa coisa, fizemos grupo de teatro e tal, e eu queria continuar, eu me sentia um ator, né? Sentia que era uma profissão que eu podia ser qualquer coisa, né? Eu podia ser um aviador, um corredor, um assassino, um advogado, é uma profissão que a gente pode ser, desenvolver diversas personagens, então isso foi muito legal para mim. Mas aí chegou uma época que eu me apaixonei e queria casar, né? Aí então, um mês tinha cachê legal, outro mês não tinha, eu falei, como é que eu constitui família e tal? Aí eu abandonei completamente, aí que entra o caso do administrador, né? Isso, eu falei, agora eu tenho que ganhar dinheiro, vou para a faculdade, vou me formar em um administrador e tal. E foi por aí. Mas nasceu na minha juventude mesmo o desejo de ser ator, de trabalhar nessa área. Muito, muito interessante. E quais as atuações? Você iniciou no teatro, né? Ou você já participou já de filmes? Como foi? Como foi o seu... Você começou, né, nesse grupo teatral. Naquela época eu participei de vários filmes, mas tudo papéis muito pequenos, papéis que hoje a gente chama de apoio, né? Uhum. Aquele ator que de repente está na banca de jornal, ô, bom dia, entrega, coisa pequena. Alguma coisa em televisão e no cinema e na televisão. E depois, então, montamos um grupo de teatro, que a gente hoje diz que é um teatro amador, porque não cobra, né? Não ganha nada, então é um teatro amador. Então eu comecei alguma coisa no cinema, TV e depois o teatro, né? O teatro, por incrível que pareça, foi sempre a minha última opção, né? Se tem cinema, eu vou fazer o cinema. Aí se não tem nada, tem teatro, aí eu faço teatro. Teatro e cinema, a gente sabe que existe uma grande diferença e... No cinema você tem aquilo gravando, né? Errou o diretor, vamos corta, vamos voltar. Exato. Né? E no teatro você é o talento. Eu sempre digo que até para improvisar você precisa ter talento, não é verdade? E o que eu te pergunto? Você primeiro precisa fazer cinema ou precisa fazer teatro primeiro? Olha... Não tem grande diferença para o ator fazer teatro ou fazer cinema. São duas linguagens diferentes, né? São duas linguagens diferentes. Eu costumo dizer que o teatro é a arte do ator. Porque, apesar de você ter um diretor que trabalha ali com você mesmo e tal, não sei o quê. Mas vai estrear, abrir o pano, o diretor vai sentar na última poltrona e agora é com os atores em cima do palco. Então, a arte do ator, é que você falou, não tem corte, não dá para remediar, né? Quer dizer, você tem que tocar, improvisar, não dá para consertar, né? No cinema, não. No cinema, eu já cheguei para gravar um filme e a primeira cena que eu gravei foi a última, que é quando eu morria, quer dizer. Então, também é um trabalho difícil, porque você tem que ter o teu personagem, todas as etapas dele bem desenvolvido em você, porque de repente você grava a última cena para depois gravar a primeira. No teatro, não. Mesmo que você entra meio frio e tal, mas aquele calor da plateia, você vai esquentando, desenvolve e vai se emocionando e vai desenvolvendo a personagem. No cinema você grava take por take e tal, não sei o que, repete muitas vezes, você tem que ter uma paciência de Jó para fazer cinema, né? Manuel, a questão é que eu te pergunto, o cinema brasileiro, você que pegou uma grande fase aí de Mazzaropi, né? Que eu considero, você pega Charles Chaplin, você pega Mazzaropi, que é um grande monstro do cinema brasileiro, né? Hoje, o cinema brasileiro passa por Cannes, consegue grandes prêmios, mas não consegue virar em Hollywood. E isso, eu te pergunto, o que está faltando? Você acha que, na sua opinião, falta lobby quando chega em Hollywood? Os grandes críticos, que nós sabemos que precisa disso, para realmente ganhar grandes prêmios? Ou uma outra questão, dentro dessa pergunta também,
Nós pegamos aí Central do Brasil, mostrando realidade nossa, desde Tropa de Elite, chegamos à Tropa de Elite. Você não acha que tá a mesma coisa o cinema brasileiro, mostrando essa realidade sem uma ficção construída? Qual é a sua opinião sobre isso? Realidade. Quer dizer, você não vai ao cinema para ver realidade, né? Você vai ao cinema para ver uma magia, para ver um romance, para ver uma coisa que te dê novas esperanças, que te enche de prazer, que te divirta e tal. A nossa realidade a gente vê na televisão, nos jornais todos os dias, né? É só ligar no telejornal, você vê a nossa realidade, os assaltos e tal. Não que não possa fazer um filme Central do Brasil, a Tropa de Elite, Sim. tudo bem, porque o americano faz isso constantemente, né? Só que ele capricha na ficção, ele capricha na poesia, ele capricha naquela coisa sedutora do cinema, quer dizer, aquilo que talvez seja mais espiritual, que você se coloque lá, você se sente uma personagem dentro daquilo, né? Ele transforma as pessoas em herói. Qualquer fatozinho o americano vai fazer um filme e transforma aquilo num grande herói, num grande filme. E o brasileiro ele insiste muito na realidade da coisa. Então, ele tem que pôr mais poesia, mais ficção no filme, né? Eu acho que é por aí. E antigamente nós tínhamos uma indústria de cinema com Mazzaropi, Anquito, Atlântica e tal. Depois até a Porno Chanchada era um cinema que dava retorno, né? E hoje, depois da escola nova aí, do novo cinema, parece que acabou. Então o brasileiro está fazendo muito filme autoral. Está fazendo filme para festivais, para ganhar festivais, né? Até fora do Brasil, os nossos filmes ganham prêmios e tal, recebem, né? Mas ele não atende aquela necessidade de divertimento, de poesia que o cara vai ao cinema, ele quer presenciar, ele quer assistir. Não alcança isso. E não é por falta de equipamento, porque hoje com o cinema digital, nós temos os melhores equipamentos que tem em qualquer lugar do mundo. Eu acho que o brasileiro ainda não aprendeu também a utilizar toda a capacidade desses equipamentos, isso também. Então, e você atribui então a isso essa chegada, essa quase chegada em Hollywood que nós nunca conseguimos virar. Faltou investimento no momento certo no Brasil também? Olha, aí nós caminhamos nessa vagarice toda da arte, da cultura, que trazemos um ranço disso. Tem muito de questão, inclusive questão política, e existe também um cartel muito grande, né? Então nós temos aqui, por exemplo, uma rede de televisão que é associada a grandes produtoras lá de fora, então eles conseguem aqui ter bilheteria nos filmes dele. Não sei lá fora nos Estados Unidos, em Hollywood, como é que está, né? Não é por falta de talento dos atores, não, porque nós temos vários atores trabalhando nos Estados Unidos se dando muito bem, né? Não é problema. Eu acho que, primeiro é o cartel, que aqui você termina um filme e não consegue distribuir. Você faz um bom filme, termina, o filme é bom tal, e não consegue distribuir. Eu participei de um filme chamado Sem Fio, que é um filme de ótima qualidade, ele recebeu o prêmio de excelência em cinematografia em Montreal, no Canadá, e o filme esteve aqui no Festival de São Paulo, depois ficou 3 semanas ali no cinema da Frei Caneca e sumiu do mapa, nunca mais entrou em cartaz, nunca mais ouvi falar do filme. Então é um cartel. A distribuição do cinema é um cartel, são grandes distribuidoras que negociam. E o filme nacional não consegue fazer bons contratos com essas distribuidoras. Ele não consegue distribuir, ele não consegue ficar em cartaz. A não ser uma Tropa de Elite, esses daí que tem alguma parceria com essas empresas estrangeiras e tal. Então você acha que o domínio é esse? Não é só falta de qualidade do cinema, que também tem este problema, né? Ainda o cinema brasileiro ainda tem muito que aprender com o cinema americano para se transformar numa indústria e num cinema comercial, né? Perfeito. E, só um minutinho, eu quero a sua participação no 2379-4733. Eu estou conversando com o Manuel Lima. Ele é ator, diretor também e escritor. Nós vamos falar sobre o livro dele já já. Ele está aqui comigo. Ligue e faça sua pergunta no 2379-4733.
Então, em relação a isso, quando nós falamos um pouco dessa questão, então você acha que tecnologia, estrutura nós temos, então você acha que é uma questão muito mais política e de domínio dessas grandes empresas? É verdade, porque o Brasil é um grande mercado, principalmente para o cinema americano, né? Porque nós brasileiros, a gente devia fazer um esforço um pouco maior para prestigiar o que é nosso, o nosso cinema. Não desvalorizar o que é bom, que vem de fora, é bom, tudo bem. Mas o nosso, que é coisa de casa, a gente deve fazer uma força a mais, né? E parece que hoje o filme brasileiro espanta a plateia. Sabe? Tem um filme brasileiro, parece que ninguém entra naquele cinema, né? Então a pessoa prefere assistir um filme de segunda ou de terceira aí vindo dos Estados Unidos que assistir um bom filme nacional, porque tem alguns bons filmes nacionais, né? Sim. Que já é de uma escola nova, já tem um pouco mais daquela sedução do cinema, daquela ficção gostosa, daquela magia do cinema, né? Saindo mesmo dentro de um fato real, transformando aquilo numa coisa mais poética e muito mais divertida, muito mais gostoso de se assistir, né? Perfeito. Hoje você está fazendo novelas, né? Por minisséries pela internet, né? Quando a pessoa, eu faço novela, mas está na Globo, na Record, eu já fiz as 7, 8 novelas, mas para a internet, minisséries e até filme, mas que é veiculado só na internet, né? Estão disponíveis na internet as novelas que eu já fiz, né? Posso dar o site? Claro, né? poxa, Né? por favor. A Espetáculos é uma produtora, chama-se Espetáculo Produções Artísticas, é a primeira produtora do mundo a produzir e exibir novelas na internet. Ela tem um certificado da ProTV, né, que lhe garante esse pioneirismo daí. E eu fiz lá 7, 8 novelas, né? E para quem quiser amanhã ou depois conferir, o site dela é espetáculos.com.br. O espetáculo não tem o E, é S no começo e S no fim, espetáculos.com.br. Então lá você tem o menu lá com as novelas, minisséries, uma série de coisas, filmes inclusive e tal, estão tudo lá. E eu estou quase todo o material, eu estou... E diz uma coisa, a internet ela veio para redemocratizar, para dar uma nova liberdade, na sua opinião, para sair dessa mesmice que é a grade comum das grandes emissoras? Fala um pouco. Sem dúvida, né? A internet é uma coisa tão democrática que basta você ter um computador, uma banda ou poder aí numa lan house aí e tal, você tem um contato direto com o mundo, né? Você tem um programa aqui que o seu programa também vai para a internet também. Também. Então você tem teleinternautas no mundo todo, né? Sim. Entendeu? Então é uma coisa muito legal, te põe em contato com todo o planeta, né? Agora, o poder constituído não gosta disso de jeito nenhum, né? Estão tentando em alguns países aí, me parece que na Espanha já estão controlando, eles querem controlar de qualquer jeito, né? Eles vão tentar controlar a internet, censurar a internet de qualquer jeito. Mas eu acho que ela veio para ficar. A internet é uma ferramenta fantástica para todos nós, porque todos nós podemos manifestar, né? Sabe que eu já fiz meia dúzia de novelas que estão na internet. Talvez nunca faça uma novela na Globo, não sei. Né? Não sei se vou conseguir entrar nesse clube do Bolinha. Vai né? chegar. Mas a internet te dá essa possibilidade, abre um campo novo, é um campo onde o investimento para você fazer as coisas é muito menor, né? Porque você tem uma produção muito menor do que numa TV convencional, né? Então eu acho que é uma coisa que veio para ficar e é uma coisa que todo mundo vai poder usar. Eu acho que todo mundo devia, a banda larga no Brasil devia baratear bastante, né? Porque o computador já está a um preço acessível, mas a banda ainda está um pouco cara. Muito bom, Manuel. Olha aqui, já vamos falar, o Lucas Silveira. Lucas, um grande abraço para você, um internauta lá da cidade de Mauá, 7 cidades sempre comigo e olha, Mauá aqui comigo. Ele quer saber mais do programa seu na Web TV. Fala um pouco desse programa. Como chama o moço? É o Lucas Silveira. Lucas Silveira. Muito obrigado, Lucas. Obrigado mesmo. Eu, como ator, como militante nas artes cênicas, sempre achei que nós temos grandes talentos
e que esses talentos nem sempre têm a oportunidade de mostrar o seu trabalho ou de aparecer para o público, ser conhecido, porque nós temos grandes atores, por exemplo, de teatro, que o pessoal que não vai ao teatro não conhece os atores, não sabe quem é, se ele não frequenta, né? Então, o meu programa é um programa especialmente para profissionais das artes cênicas. É um programa também de 1 hora na Web TV, e é um programa assim, para a gente apresentar para todos os internautas, ou para o mundo inteiro, um determinado ator, ou um determinado diretor, que tem talento, que faz diferença, e na maioria das vezes não é conhecido. Então, sim, é um trabalho que eu faço com muito gosto e tal, né? Quer dizer, o retorno ainda não tenho, mas faço com muito gosto, e tenho recebido os colegas fantásticos, e me dá muito prazer fazer isso daí. Muito bom. Manuel, o jogador de futebol, geralmente, o caminho, nem todos, ele é um jogador, depois ele vira técnico. Uhum. O que eu te pergunto, para ser diretor, precisa necessariamente atuar, ser um ator? Não, não precisa, né? O diretor, ele pode, desde o início, se especializar em ser um diretor, né? Inclusive, deve ter escola especializada, ele pode trabalhar com mestres especializados, aprender tudo sobre teatro, ele tem que ler bastante, conhecer bastante e tal. Se ele for um ator, que na maioria dos casos o cara começa sendo ator para depois, como jogador de futebol, né? Para depois dirigir, né? Porque, de repente, o profissional como ator começa a perceber que ele não está sendo totalmente preenchido na necessidade dele. Então, ele experimenta a direção e, de repente, ele se satisfaz naquilo, né? Se vê completamente bem, se sente bem e fala, não, eu prefiro agora dirigir e tal. Mas não precisa ser necessariamente um ator, não. Ele pode ou ser um ator que nunca atuou, ou, de repente, até não ser ator mesmo, não ter formação. Porque na própria escola, hoje, o pessoal que, de repente, faz o IAD e tal, eles têm essa matéria de direção também e tal. Eu, por exemplo, fiz um curso na escola de cinema de atuação e direção. Então, eu fiz junto, a gente fez trabalho junto e tal, uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo, aprendendo a atuar e aprendendo a dirigir, né? Mas a minha experiência em diretor ainda é muito pequena, ainda não dá para falar muito, né? Você pegou uma época de cinema, de novela, que se falava muito no galã, né? Aquele galã que precisava marcar, né? As novelas. Você acha que ainda existe isso? Só que naquela época você buscava o galã que tinha talento, né? Hoje você tem muito rostos bonitos que não têm talento, né? Você acha que isso está diminuindo ou ainda é uma grande marca em termos não do teatro, mas da televisão? Da televisão, né? Bom, houve uma época que aconteceu muito isso, né? Hoje já não acontece tanto. Porque hoje o grande produtor, principalmente de novela, de artes, né? De dramaturgia, é a Globo, não, sem sombra de dúvida, ela exporta seu produto para o mundo inteiro. E hoje um jovem não começa a fazer novela na Globo, a não ser que ele for garimpado no teatro, com que tem talento, sem passar pela escolinha da Globo, sem passar até... tem uma malhação? A malhação e tal, né? Se ele é jovem, ele vai passar por isso. Eu tenho colegas que foram remunerados para frequentar 6 meses, 1 ano, a escola no Rio de Janeiro da Globo, para depois começar a fazer uma pontinha aqui, depois outra aqui, e vai se firmando dentro da Globo. Então, e moço bonito. Então, quer dizer, quem quer um trabalho bem feito tem que evitar isso, de colocar o galã só porque ele é bonito, né? Então, eu acho que hoje a televisão está um pouco mais responsável nisso, ela está preparando. As outras, se você pegar um SBT, o Record, eles vão buscar atores que já têm algum nome, alguma coisa, né? E já têm alguma experiência. E a Globo tem a formação dos atores dela.
A grande maioria dos atores jovens que estão na Globo hoje, mesmo que chegaram do teatro ou de outras redes, eles passaram pela escolinha da Globo, né? Perfeito. Tem uma frase, eu acho essa frase maravilhosa e eu queria saber de você, na sua essência, como ator, né? Um diretor, que é a arte imita a vida imita a arte. Isso aí é... Você acha que é isso sempre mesmo? aparece isso, E né? sempre. E você acha que você, como... Essa é uma realidade? Porque na vida nós somos todos, participamos somos um personagem na nossa vida e temos que desenvolver bem esse personagem, esse script que nos aparece, né? Você acha que é isso mesmo? Você acha que os grandes, digamos, é muito comum você sabe disso, fazer um laboratório, né? Então você estudar um determinado personagem num determinado padrão. Você acha que é isso? Você pega, por exemplo, você vai fazer um advogado, você tem que estudar o perfil de um advogado. É verdade. Você vai fazer um padre, você tem que estudar a vida de um padre. É verdade. A gente chama isso de laboratório, né? Agora, a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, é complicado isso, né? Porque eu acho que tem a separação é muito fina, né? Muito tênue. Eu acho que a vida imita mais a arte, né? Porque você, por exemplo, a moda, a nossa vida, a gente procura o que está na moda, porque o que está na moda é arte, né? Então eu procuro me vestir de acordo com a moda, eu estou procurando, a minha vida está procurando se basear, imitar a arte, né? Tudo que é feito, bem feito, tanto uma escultura, como uma pintura, como um livro, como uma atuação, é uma coisa de espírito, a pessoa se prepara, a pessoa tem sentimento, a pessoa faz laboratório, quer dizer, ele vai buscar uma coisa ali, lá no espírito da coisa mesmo. Então, isso é arte. Então, a arte também cria vida, porque eu crio um personagem que passa a ser tão real, que é uma vida, uma coisa que existe. Você vê um quadro de um pintor, você olha aquilo tem vida para você, aquilo diz coisas para você. Então, eu acho que a arte é que cria vida. Perfeito. Eu estou conversando com ele, Manuel Lima, mas eu volto já já. Eu quero você não saia daí, fique comigo. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Ligue, participe, faça a sua pergunta no ar. Ele está aqui comigo. Ele é ator, diretor, escritor. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o livro dele, O Viajor. Você não pode perder, é muito interessante. Fique aí, não saia daí. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. Eu estou conversando com Manuel Lima, ele é ator, escritor, nós vamos falar agora diretor também. E atua em várias novelas pela Web TV. E também é apresentador. Nós vamos falar agora no segundo bloco a respeito desse programa que ele tem, Encontro Casual. Manuel, vamos falar um pouco agora a respeito desse escritor, né? Você é um homem versátil, né? Como eu falava na minha chamada, esse DNA, sua experiência, essa arte, né? Mas antes disso, eu estava dando uma folheada aqui e eu sei que na vida nós precisamos sempre de ter um incentivo, né? E me parece que você teve um start disso, né, na sua vida, né? Por isso que até quando eu falava a respeito daquele administrador que por necessidade, né, no início eu falei isso. E você parece que teve um start, né? Conta um pouco a respeito dessa questão, que eu folheava aqui o Viajor, né, que nós vamos falar sobre ele. Você teve aí um apoio de uma grande companheira, foi isso? Tive mesmo. Fala um pouco dela, aqui está aqui, ó. Páscoa Zago de Lima, né? Isso. Essa foi minha esposa durante 40 anos. Que maravilha. Né? Imaginou o cara ficar casado 40 anos? Poxa vida. Terrível, né? Tem gente que não dura um ano, já estão separando aí e tal. Agora fazer uma brincadeira, você é artista, né? Tem que ser. Sim, mas olha lá. Não, doutor, eu sempre tive... Eu acho que eu sou alguém que a vida presenteou desde o começo, porque eu sempre tive bons companheiros, bons amigos, né? A família, tudo. E tive uma felicidade muito grande com o próprio casamento, né? Então, eu tive uma esposa, como eu escrevi aqui,
que nunca me pediu, nunca me cobrou, nunca exigiu nada pelo que fazia por mim. Só me incentivou, trabalhou e tal, e foi uma grande inspiradora, né? Infelizmente faleceu em 2009, mas aonde ela estiver, o meu beijo ainda tem o meu respeito e provavelmente ainda vai se encontrar algumas vezes por aí. Mas ela foi uma inspiradora não no sentido do assunto do livro, Sim. né? Mas às vezes a gente conversava a respeito de algumas coisas que eu acredito e que eu tenho a minha posição de saber como a vida funciona e tal. E ela falava, mas por que você não faz palestra, não escreve livro? Você devia escrever um livro de autoajuda e tal. Eu falei, Deus me livre, não quero nunca escrever um livro de autoajuda, porque a coisa que eu mais detesto na vida é dizer, olha, o caminho é esse é errado, esse é certo e tal, porque eu acho que a gente já sofreu isso desde sempre, né, com os poderes políticos, religiosos e tal, colocando tapa-olhos na gente, proibindo a gente de pensar, de questionar, porque eu acho que não existe nada que seja tão divino ou sagrado que não possa ser questionado, então eu questiono de tudo. E então a Páscoa foi uma grande incentivadora no sentido de me jogar para frente para fazer as coisas, né? Para eu conquistar as coisas, né? Mesmo nos negócios, me apoiava, me incentivava e tal. E mesmo nas minhas derrotas fantásticas, ela jamais comentou, jamais criticou e tal. Então eu tenho um respeito muito grande. Mas também tenho irmãos assim, né? Tenho amigos assim, né? Até hoje tenho amigas assim, amigos. E ela foi uma grande companheira. E infelizmente foi depois da morte dela que eu falei, agora eu tenho que editar o livro, né? Então editei o Viajor. O Viajor é o viajante, né? Tá. O viajador. E a gente está viajando. Eu acho que nós somos viajores eternos nessa vida toda, né? Somos um ponto de luz, ou somos um estilo de vida viajando por aí, né? Somos uma centelha, né? Uma imagem, semelhança viajando por aí. Então, eu acredito o seguinte, doutor, que aquilo que a gente crê e aquilo que a gente dá importância passa a funcionar na nossa vida, né? Se eu tenho muita preocupação com determinada doença, com determinado fato, cedo ou tarde aquilo vai acontecer na minha vida. Então, eu acho que nós temos o livre-arbítrio de construir a nossa realidade. Então eu construo uma realidade, aonde eu vou, aquela realidade vai junto. A minha realidade é uma e é diferente de todo mundo, porque a vida é perfeita, o Criador é tão perfeito que ele não se repetiu. Cada um é cada um. Então eu acho que isso é o que eu acredito, né? E eu sempre peço às pessoas, não acredite em mim, experimente. Eu acredito que aquilo que você pensa, que você acredita, passa a fazer parte da sua vida. Então funciona. É isso que está no meu livro, né? Só que num romance. Eu não estou dizendo que o que é certo e o que é errado. Eu escrevi um romance com um fato, com história e tal, né? O meu personagem vai se envolvendo em coisas negativas, de medo e tal, de perder emprego, de ficar sem dinheiro, não sei o quê. Daqui a pouco ele já começa a sofrer, começa a olhar para a esposa, ficar com ciúme, já acha que o amigo é amante da esposa, não sei o quê, e parte, né, para arrumar um amante também. Daqui a pouco ele está cometendo assassinato e tal, e acaba sendo morto e começa a viajar, até ele descobrir porque tudo aconteceu na vida dele, porque ele tinha aqueles padrões mentais e tal. Então ele vai vivendo, ele vai tendo a experiência e vai reconhecendo o que levou a acontecer tudo aquilo na vida dele. Então ele viaja, mas é uma viagem espiritual, interdimensional, né? Uma viagem, vamos dizer, pós-morte. Ah, perfeito. O César, ele tem quanto de você? Porque o César é o personagem desse livro aqui, na verdade. Então ele tem muito de você. Só que ele é o administrador que deu certo. O administrador que deu certo, né? O meu personagem central é um grande administrador, mas é um homem muito preparado na vida e tal. Tem muito de mim, as coisas católico, que aconteceram. Apostólico romano, né? Muito religioso, né? Eu sou católico de batismo, meus pais eram católicos, depois foram evangélicos, protestantes, eu acompanhei, já
sou graduado em algumas organizações herméticas fechadas, mas nada disso me satisfez. Então, hoje eu não tenho religião nenhuma, não pertenço mais a nenhuma organização. Hoje eu sou eu mesmo fazendo minhas próprias... Eu costumo dizer que a minha vida é um laboratório. Eu experimento a vida comigo mesmo, você entendeu? Um bonequinho de voodoo. Eu dou uma agulhada para ver o que vai acontecer com aquilo lá. Dentro desse laboratório, a felicidade, ela está pronta ou nós que criamos essa mistura, né? Ela está dentro de cada um de nós, somos nós que fazemos, dia a dia? Nós somos felizes, né? Agora, somos felizes porque a gente precisa separar muito bem isso que eu estou vendo aqui, que eu olho... Eu toda hora meto a mão aqui no microfone, lá o moço já deve estar bravo comigo. A gente tem que separar isso que eu vejo no espelho, né? Porque isso daqui não sou eu, isso aqui é alguma coisa que eu acredito que sou, né? As minhas escolhas, tudo me levaram até aqui. No fundo, quando eu fico quietinho, quando eu me jogo aqui para dentro, eu tenho um contato com aquele eu verdadeiro. E quando eu tenho contato com aquele eu verdadeiro, eu sou completamente feliz. Eu posso qualquer coisa, não tenho problema nenhum, estou feliz, a saúde está boa e tal. Mas eu começo a ter umas crenças absurdas, umas crenças de medo, umas crenças de falta, e aí eu começo a viver aquelas coisas. Mas eu, verdadeiro, eu, interior, eu sou completamente feliz. E qualquer um pode fazer isso. Procure o seu centro, procure entrar lá para ver como você é feliz. Não tem problema nenhum, você é maior, você é poderoso, você pode tudo. Você é imagem e semelhança, quer dizer, mas não esse eu cheio de medo, cheio de preocupação. Aqui nos foi ensinado, né? Esse eu mental cheio de leis, cheio de dogmas, cheio de né? Então, Manuel, a sociedade ela coloca a frase o politicamente sempre correto, né? Você acha que o politicamente colocado, centrado, correto pela sociedade te gera uma infelicidade? Porque você vive um personagem, né? Fala pra mim um pouco disso. O cara não né? Politicamente correto e tal, não sei o quê, quer dizer, isso é falso, não existe, né? A gente quer ser, você cria um personagem para se relacionar lá fora. Então, você muitas vezes acredita numa coisa, acaba fazendo outra, porque você quer ser politicamente correto, você quer ser o bonitinho, ser o perfeito e tal. Porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter uma vida farta, ter amizades boas e tal, mas o problema é se bancar, né? Porque às vezes você, para ser você mesmo, para ser, em vez de normal, ser natural, você vai contrariar as pessoas que estão por perto e tal, você vai deixar de ser aquele bonitinho, aquele homem certinho, aquela mulher certinha, bonitinha. Né? Então, esse negócio politicamente correto não é muito comigo, não. Eu não sou muito politicamente correto, não. Né? Eu acho que isso é bobagem. Eu acho que você tem que ser natural, ser você mesmo. E você autêntico, vai ser feliz. Né? Você só pode ser feliz sendo você mesmo. Né? Se você for bonitinho, usar uma persona, uma máscara na sociedade e não ser aquilo que você é realmente, você vai ser infeliz. Né? Você vai até sorrir para o povo aí, mas lá dentro está amargurado, vai ficar doente. Né? Perfeito. Como eu já fiz, já passei por isso, já meti as agulhas, já infartei, já coloquei stand, já passei coisas terríveis, né? Quer dizer, já estive no inferno e voltei, eu sei como é que é, porque eu experimentei em mim mesmo. E a vida a gente tem que viver, né, de forma sábia, de forma boa e gostosa, né? Manuel, o Viajor, onde que se encontra o Viajor? Você tem um site também para isso? Vamos falar um pouco disso, que o pessoal... O Viajor é muito fácil de adquirir pela internet, né? O Viajor está no Submarino, americanas.com, Livraria Saraiva e Livraria Cultura. Ou, se quiser comprar autografado, é só comprar pelo meu site, né? Vendas, pelo meu e-mail, vendas@oviajor.com.br, vendas@oviajor.com.br. Eu até mando autografado direitinho, o mesmo preço da livraria, tudo certinho. Muito bom, eu estou aqui vendo aqui o Edson Melo de Souza, né? Edson Melo de Souza. Fez o prefácio, é isso? Fez o prefácio para mim, né? Quer dizer,
Hoje em dia a gente chama mais de uma apresentação, o prefácio é alguma coisa mais técnica, mas assim, tá, mas ele fez a apresentação. E eu achei interessante que o prefácio ele vem aqui na última capa, ele geralmente vem na primeira e nunca é aquele que escreve, né? Mas ele escreveu muito interessante, ó. O Viajor é uma lição de vida para aqueles que possuem conflitos internos de sapiência e maturidade espiritual, pois o ser humano é ingrato e egoísta e necessita encontrar-se consigo, superando os obstáculos encontrados no que tange a sua espiritualidade antes de prosseguir no caminho da viagem. Edson Melo de Souza. Todos nós trazemos esse egoísmo interior. Como? Todos nós trazemos esse egoísmo interior. Isso, não sei, eu acho que foi muito plantado na gente, é uma questão de educação e tudo, né? Eu falava isso, essa busca da felicidade, por que eu estou fazendo essa pergunta aqui com o prefácio dele? E esse egoísmo, ele impede até a nossa felicidade, muitas vezes. Sim, relacionado a isso que você falou, né? Sem dúvida. Não existe um outro jeito de ser feliz a não ser do seu jeito, sendo o que você é. Toda vez que você não é aquilo que... O que eu sou? Uma coisa que eu trago aqui no meu interior, uma coisa, né? Então, se eu não der vazão para aquilo, se eu não for natural naquilo, eu vou ser falso. E a falsidade não traz felicidade. Eu não posso querer agradar os outros. Para eu distribuir amor, para eu distribuir amizade, primeiro eu tenho que me amar sobre todas as coisas e ser meu amigo sobre todas as coisas. Perfeito. Então, o meu maior amor tem que ser comigo mesmo. Eu não posso me machucar em detrimento da sociedade ou das outras pessoas, porque a vida vai cobrar que eu seja responsável por mim mesmo. Ela não vai cobrar que eu seja responsável por mais ninguém, porque todo mundo tem todo o poder, todo mundo é filho da mesma lei, da mesma inteligência. Então, eu não sou responsável por ninguém, mas por mim, o que eu fizer comigo, eu sofro as consequências, né? Muito bom. Vamos à participação no nosso programa. Eu quero que você ligue 2379-4733. Eu estou aqui com o Manuel Lima. Faça a sua pergunta, ligue para cá. A Cléria Dantas, da cidade de São Caetano do Sul. Um grande abraço para você e para toda a cidade aí que sempre está comigo. Ela pergunta, as novelas da Rede Record estão com qualidade e tem bons atores lá, na sua opinião, mano? Como é o nome da moça? Ela é a Cléria Dantas, Cléria Dantas. Olha, tem, né? Porque de vez em quando a Globo vai lá e pega tem bons atores. O padrão de novela, realmente, sem dúvida, é a Globo, né? Agora, por que a Record, por exemplo, o SBT, as novelas não me agradam tanto e tal? O problema é o cara que escreve, é o cara que dirige, né? E talvez a própria estrutura, né? Porque o ator na novela, como no cinema, ele depende muito do diretor em cada cena. É o contrário, você vai assistir uma peça, depois que abrir o pano, o diretor não manda nada. O ator está lá em cima, ele que manda na cena, né? A arte é dele. Mas na novela não, no cinema você obedece o diretor. E tanto o SBT como a Record, eu acho que não tem tido sorte tanto no roteirista, né, da novela, quanto nos diretores, né? Agora, pode ter um outro ator também lá que não é grande coisa. Então... Perfeito. A Márcia Tales, do Rude Ramos de São Bernardo do Campo. Um grande abraço, minha amiga Márcia, um grande beijo para você e toda a sua família. Ela sempre está comigo, adora o programa e quer parabenizar hoje o tema de hoje. Eu parabenizo você por estar conosco hoje nessa noite. Obrigado, querida. É isso aí, o gordinho da cidade de Diadema, mandando abraço, sempre está comigo e me admira muito. Obrigado, eu que te admiro você, por você ser a pessoa que você é. Um grande abraço. O Viajor, vai virar novela? Dá para virar essa novela na web? Não, eu tenho a intenção de transformar ele num roteiro cinematográfico. Eu acho que dá um filme muito bonito, né? Muito bonito. Eu acho que dá um filme muito bonito, né? Apesar de eu não ser espírita nada, mas ele tem aquele quê espiritual. Eu me considero um espiritualista independente, não participo de nenhuma doutrina e tal, mas me considero um espiritualista independente. E ele dá um filme muito bonito, um romance muito bonito, tem um visual e tal. Talvez até pelo fato de eu ser ator, quando escrevi o livro, imaginando a cena já, criando e tal.
Então, tenho alguns contatos aí e tal, de repente, no futuro ele possa se transformar num filme. Com certeza vai ser um sucesso maravilhoso, né? Eu dei uma folheada aqui o tema, eu vou ler. Agradeço desde já o carinho aqui, a dedicação ao Dr. Cristiano com admiração e gratidão. Um grande abraço, Manuel Lima. Fiquei muito feliz, Manuel, em receber esse presente seu, uma fotografia maravilhosa, uma capa linda, olha aí. O Viajor você tem que ler. Entra aí no site do Manuel Lima, esse grande ator, escritor, e você tem que ter acesso a esse livro. O grande é por conta aqui do doutor, que é muito camarada e tal, né? Não é não, não é não. Ele está sendo politicamente correto e tal. Quando nós falamos a verdade ela salta aos nossos olhos, e eu falo a verdade. O Elvio Sinclair, um grande abraço para você, meu amigo, da cidade de Diadema, lá do bairro Campanário. Os filmes brasileiros hoje em dia podem ser considerados com a mesma qualidade que dos americanos? Abraços ao Dr. Cristiano. Um grande abraço para você e para a sua família. Elvis, né? Isso, Elvio. O Elvis. Elvio. O americano também tem, sabe, os bons filmes de primeira, de segunda, de terceira, também tem grandes porcaria lá que às vezes a gente acaba comprando aqui e tal. Mas, via de regra, a indústria do cinema americano é uma indústria do cinema muito inteligente, né? E de alta rentabilidade, né? E de grandes investimentos, né? E o brasileiro ainda não chegou lá. Eu acho que não é por falta de talento, tanto de direção, porque hoje nós temos aí grandes diretores aí, né? O Meirelles aí, que dirigiu e tal, fez umas coisas fantásticas aí e tal. Nós temos atores nossos aqui, atores da nossa televisão, do nosso cinema, trabalhando nos Estados Unidos, atrizes e tal, fantásticas e tal. Mas eu acho que não chegou lá ainda, talvez por causa do investimento, né? Então, o americano faz um filme, ele gasta 200, 300 milhões de dólares. Nós não chegamos lá ainda, nós estamos gastando muito pouco, porque o cinema é muito custoso, né? Para fazer bem feito, é muito custoso e tal. Nós temos bons filmes, grandes filmes, né? Boa qualidade e tal, né? Bem preparado, porque hoje em dia, antes de fazer um longa-metragem, normalmente o pessoal contrata alguém de bastante capacidade para fazer a preparação do elenco, né? Ou Fátima Toledo, outro preparador, nós temos grandes preparadores e tal, né? Eu tenho ultimamente, feito alguns curtas-metragens já com gente fazendo um curta-metragem já profissional, como filme americano, usando todo o equipamento, usando coisa tudo e tal, já dentro daquela linguagem do filme americano. Eu acho que realmente falta é investimento, porque o filme nacional não está tendo retorno. Então, o investimento particular não chega, não vai investir, porque o dinheiro é isso, o dinheiro quer o retorno, o capitalista quer o retorno do seu dinheiro com lucro, né? Hoje o cinema está dependendo muito do incentivo fiscal, que por melhor que seja, é um dinheiro curto e não dá para fazer grandes coisas, né? Então, não que para fazer um bom filme você tem que ter, né? Mas para acompanhar o cinema americano tem que ter mais investimento ainda. Manuel, nós estamos caminhando para o final do programa, foi um bate-papo gostoso. Você vê? Você falou que era 1 hora o programa? 1 hora e passou. Ah, meu Deus do céu. Mas eu quero ouvir de você falar a respeito desse encontro casual. Encontro casual. É um programa seu que você tem na web, vamos passar o endereço e depois eu quero as suas considerações finais. Bom, e todo mundo fala, mas por que o teu encontro casual é com K? Porque, eu não sei, eu estou numa TV que chama Cas TV, então o meu casual é com K. O encontro casual não tem nada a ver com acaso, né? Não, acaso, até porque eu marco com 30 dias de antecedência, não pode ser o acaso, né? Mas ele é descontraído, é informal, né? Esse casual que é descontraído, informal. E já é na sexta-feira, que a sexta-feira já está se transformando num dia da casualidade, do casual, quer dizer, já até advogado já está sem gravata e tal. Né? E é justamente para eu levar os meus amigos quer dizer, não, os profissionais da minha área, né? Não necessariamente meus amigos,
né? Ou atores, diretores de teatro, cinema, ou gente ligada à televisão, roteiristas, né? Para divulgar o trabalho desse pessoal. Porque nem todos eles têm a chance de ser divulgado numa mídia tradicional, aí, numa TV Sim. aberta e tal, né? Eu já tive 2 vezes no meu programa um profissional de teatro que ele chama-se Ilia Marius Defterios. No Brasil ele é conhecido por Grego Defterios, porque ele é grego, ou apenas por grego. Ele tem 58 anos de teatro. O homem foi jurado em festivais de teatro em quase todo o Brasil. E a primeira entrevista que ele deu na vida foi um encontro casual, depois de quase 60 anos trabalhando e tal. Quer dizer, então eu fico garimpando esses grandes profissionais que não têm uma penetração ou nunca foram procurados. Perfeito. Aqueles que também fogem um pouco, são meio tímidos e tal. Aí eu, como é a conversinha de caboclo, eu acabo levando, dando um vinho para ele, a gente conversa lá 1 hora e tal, né? Mas são gente sensacional, tem levado profissionais de grande gabarito, tem me dado muita satisfação. Muito né? bom. O meu programa é de sexta-feira, às 21 horas, né? Na castv.com.br, né? Que um dia alguém quiser experimentar. Ele não é concorrência com o doutor, porque o dele é na quinta, o meu é na sexta. Suas considerações finais, então. É? Suas considerações aí do programa. Bom, minhas considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer de todo o coração a você, doutor, pelo convite. Agradecer à EcoTV, agradecer a participação aqui dos teus telespectadores e tal, gente muito gentil com as perguntas, né? E também queria dizer o seguinte, em qualquer profissão, como na minha, que eu fiquei afastado há 36 anos, né? Você não entre numa profissão pensando na sedução, porque na minha área existe muito isso. O cara entrar, procurar, vou ser ator, porque né, vou para a Globo, vou fazer... Não, é uma profissão muito dura, precisa muito comprometimento e tal. Então, procure aquilo que realmente te dá prazer, mesmo que for difícil, que te dá muito prazer e que você não sente como um trabalho. Se você sente até como uma diversão, apesar de trabalhar muito, de chegar em casa cansado, machucado e tal, mas te deu prazer, foi um dia de prazer. Então, essas minhas considerações, quer dizer, o meu recadinho, né? E quem estiver disponível para assistir o meu programa, por favor. Bom. E eu agradeço do fundo de coração ao seu convite mais uma vez, tá? E fiquei muito feliz em participar do seu programa. Meu amigo, eu que agradeço a sua presença no meu programa, Cristiano, para você, fiquei muito honrado. E muito posso obrigado. Assim dizer que eu entrevistei um grande ator e diretor e escritor. E vou ler esse livro com muito carinho. Sucesso, então, meu amigo. Eu espero que ainda continue meu amigo depois de ler. Claro, claro. Eu quero agradecer você que esteve comigo em mais uma quinta-feira. Desejar a você um ótimo feriado. E espero você na próxima quinta-feira. E quero deixar aqui uma pequena reflexão. O homem faz o seu caminho andar. Continue andando, porque com certeza a sua chegada será de vitória. Te espero na próxima quinta-feira.